Olá, sombrinhas e sombreiros, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos. Eu sou a Tati e esse é o A Sombrinha no Vento, meu canal e podcast para ler capítulo a capítulo toda a obra de Carlos Ruiz Zafón. Você pode acompanhar por YouTube ou, se você preferir, por podcast mais Instagram. Se você prefere YouTube, procura lá por A Sombrinha no Vento. E se você prefere podcast, procura aí no seu agregador favorito também por A Sombrinha no Vento. Para ver as imagens, você me segue lá no Instagram em @A Sombrinha no Vento. Lembrando, como sempre, aqui é sem spoilers, tá bom, gente? Em cada episódio eu trato somente do que já aconteceu no livro antes e do que acontece no capítulo que a gente está conversando, mas eu não fico falando muito do que vai acontecer no futuro, tá bom? Vamos lá então para o nosso episódio 19. Hoje a gente vai ler o capítulo 18 de A Sombra do Vento. Esse é um capítulo de transição, tá? Ele é um capítulo meio curto, apesar de ter até aqui bastante referência, e ele não conta muita coisa, assim. Basicamente, nele a gente fica sabendo que o Dom Federico, né, aquele relojoeiro do bairro, ele foi preso pelo inspetor Fumeiro e passou a noite na cadeia. Isso tudo porque o Dom Federico, ele tem fama de homossexual, né? Então, naquela época, aquilo era um super problemão, tal. Então, ele estava lá à noite, ele estava travestido, então ele estava num bar cantando, alguma coisa assim, aí chegou a polícia e prendeu ele por atentado ao pudor, tal, tinha uns jovens deficientes mentais envolvidos. Esse capítulo eu achei ele super desnecessário, eu não gostei, assim, é muito difícil, né, eu não gostar de alguma coisa que o Zafón escreveu, mas eu achei que ele forçou demais a mão nesse capítulo. Achei a história desnecessária, achei a forma como ele contou muito desnecessária, assim, ficou super caricato, uma situação super pesada, eu achei que ficou bem desrespeitoso, assim, com o Dom Frederico e com os meninos aí deficientes, né, enfim, achei que ficou caricato e bizarro e não gostei, não gostei mesmo. Esse capítulo eu acho que ele podia ser eliminado do livro e a gente não ia sentir falta nenhuma. Enfim, como não tem muito de história mesmo, vamos entrar nos nossos detalhezinhos. A primeira coisa que eu quis trazer para vocês foi o Parque Labirinto, que o Daniel cita, né? Ele cita aqui, ó. É bem no comecinho, ele vai procurar o endereço da Núria, né? Que o Isaac, lembra, o pai da Núria, tinha dado para ele lá atrás, quando ele foi conversar com ele no cemitério dos livros esquecidos. Então ele vai procurar onde ele guardou esse endereço que o Isaac tinha anotado num papel e ele está lá revirando as coisas dele. Então ele diz assim: no fundo do armário eu deixava uma lata que ainda cheirava a biscoitos. Guardava ali todo tipo de bugigangas inúteis, mas das quais era incapaz de me desfazer. Relógios e esferográficas quebradas sem conserto, moedas velhas, miniaturas, peças de jogos, papéis de bala que havia encontrado no Parque Labirinto e postais velhos da Barcelona do princípio do século. Então tá aí, ele citou esse Parque Labirinto, quis trazer para vocês. Coloquei uma foto aí, ele tem aqueles labirintos feitos de como é que chama isso? Não é bucho, sabe, é enfim, cerca viva, vai, é feito de cerca viva, então tem um labirinto bem grande, assim, até, bem legal. E esse parque ele foi construído no final do século XVIII, tá, lá para 1790 e não sei quanto. Foi construído pela família Desvalls, que era uma propriedade deles ali. Então essa propriedade fica meio que na periferia de Barcelona, assim, mas naquela periferia chique, sabe? Tem ali, lembra que eu comentei já do bairro Sarriá, que é um bairro muito chique. Meio pro lado de Sarriá tem Graciá, que também é super chique, e aí depois tem esse bairro da Horta, e ficam todos esses bairros, eles ficam encostados no grande parque nacional que tem ali na região, atrás de Barcelona, digamos assim, né, meio que abraçando Barcelona. Então esse parque fica aí, ele já faz parte desse grande parque nacional aí. Então era a propriedade aí dessa família Desvalls, eles fizeram esse parque, e era assim, um parque deles, né, mas eles tinham uma certa abertura ao público, fazia apresentações, enfim, e aí até que em 1967 a família acabou cedendo o parque para a cidade de Barcelona, então hoje em dia é um parque lá municipal.
Depois que o Daniel acha o endereço da Núria lá no papelzinho, ele desce para a livraria, né, para trabalhar, já é de manhãzinha. Então, quando ele chegar lá, diz assim: Fermin classificava o conteúdo de várias caixas que haviam chegado de um colecionador de Salamanca, e meu pai as examinava para decifrar um catálogo alemão de apócrifa luterana, que tinha nome de embutidos finos. A apócrifa luterana aí seria apócrifa são, digamos, textos não oficiais. Então aí seria textos luteranos ali, né, de Lutero, tal, mas textos apócrifos, né, que são atribuídos a ele, mas não são confirmadamente, então tá aí. E aí o Daniel faz essa graça do nome de embutidos finos, que devia ter um nome alemão lá meio difícil, e aí, enfim, parecia nome de salsichas chiques. Mas eu quis trazer aí Salamanca, né, que o Daniel cita que tinha vários livros lá que tinham chegado de um colecionador de Salamanca, então quis colocar onde que fica Salamanca, é uma cidade da Espanha. Ela fica, assim, na mesma altura de Barcelona, a gente olhando o mapa, só que ela fica ali já quase em Portugal, sabe, fica bem próximo a Portugal, então elas ficam do lados opostos da Espanha. Barcelona está ali próximo à França, Salamanca está próximo a Portugal. E Salamanca, ela tem uma universidade muito famosa, é a mais antiga da Espanha, foi fundada em 1218, então coloquei até aí uma foto da universidade, um prédio muito bonito, uma pedra meio amarela assim, tem umas torres e tal. Se você bater o olho de longe, parece até uma igreja, uma catedral, sabe? Mas é o estilo da construção da época, essa que é a universidade. Enquanto ali, né, o Ferminho e o pai do Daniel trabalhavam, o rádio embalava a nossa serena melancolia, presenteando-nos com uma seleção de momentos escolhidos da carreira de Antônio Machim, muito em voga naquela época. Então eles estavam ali trabalhando e estava tocando a música do rádio, e era desse Antônio Machim, então quis trazer quem que foi ele. Ele era um cantor cubano, que viveu de 1903 a 1977, então era essa música cubana, o Fermin gostava muito, tá, até o pai do Daniel não gostava muito, mas ele deixava porque o Fermin relembrava lá os tempos que ele morou em Cuba. E eu quis trazer uma foto aí do Antônio Machim para vocês verem como ele era. Nessa foto ele tá cantando, né, ele tá ali com o microfone na frente, ele tá cantando, tá de terno, tá todo arrumado ali, devia ser alguma apresentação ou foto de capa de disco. Ele usava o cabelo bem curtinho, assim, a gente vê aquele cabelo, assim, sabe, bem que quase não sai da cabeça, assim, aquele cabelo bem curtinho. Ele tem o nariz um pouco grande, assim, ele tá olhando pra cima na foto, pele morena, não dá pra saber se é pele negra ou morena, mas se for pele negra não é um negro muito escuro, assim, muito retinto. É isso, ele era bem apessoado, eu gostei, achei ele bonito. Eu trouxe também o mercado da boqueria, que eu acho que eu até já trouxe em algum episódio muito lá para trás, então já não lembro, eu trouxe de novo, porque eu acho que, né, enfim, não tinha certeza, então eu quis trazer de novo. Tá aí uma foto, ele é tipo uma tendona, assim, bem grande, e tem um estilo, tem uma armação de ferro e aí uns vidros coloridos, umas bolas, assim, é bem legal, bem bonita essa estrutura. E esse mercado ele foi inaugurado em 1840. E ele é citado aqui no texto. Eles, né, estavam lá trabalhando os três e aí então chegou a Mercedistas. Então diz assim: ao cabo de um momento, nossa vizinha Merceditas, que acabava de fazer compras no mercado da Boqueria, parou diante da vitrine e apareceu à porta. Então tá aí, é esse mercado, é um daqueles locais que tinha feira de rua, tal, até que finalmente construíram uma estrutura para ser um mercado, mas é estilo aqueles mercadões assim com várias bancas dentro. E aí a Mercedistas, então, ela tá ali e ela trouxe maçãs para eles. Então ela diz assim: "Vejam que lindas, vi-as e disse a mim mesma, estas são para o Sempere", disse ela em tom melindroso. "Sei que vocês intelectuais gostam de maçãs, como Isaac Peral". Isaac Newton, Florzinha, corrigiu a Fermin solícito. Então, então eu quis trazer o Isaac Peral e o Isaac Newton para vocês tirarem aí as próprias conclusões quanto a quem a Mercedistas estava se referindo. O Isaac Peral, ele viveu de 1851 a 1895 e ele foi um engenheiro espanhol, ele também era oficial da Marinha e ele criou o primeiro submarino elétrico. Então eu coloquei aí uma pintura dele, todo paramentado aí com aquele uniforme de oficial da Marinha. Então
É uma pintura, mas enfim, ele tá usando um daqueles casacos, pretos, bem chiques, com aquelas borlas, né, aquelas os punhos vermelhos e aquelas ombreiras douradas com franja, enfim, esse aqui é o uniforme dele. Ele usa um cabelinho repartido do lado, assim, não muito comprido, tem um nariz bem grandão, assim, aquele nariz bem espanhol, assim, bem grande, uma barba meio curta e um bigode, assim. É uma cara meio de hipster, sabe? Aquela cara de hipster de hoje em dia, é a cara dele. E eu coloquei também uma foto do submarino dele, aí o submarino que ele inventou, então tá aí, não sabia disso, primeiro submarino elétrico. E o Isaac Newton, provavelmente a maioria conhece, né, ele viveu de 1642 a 1727, e ele foi um matemático, físico e astrônomo inglês. Ele formulou as leis de movimento e gravitação universal, tal, e essas leis dele, toda essa visão dele, essas teorias dele foram as que ficaram em voga, né, as dominantes por aí, sei lá, 300 anos, praticamente 300 anos, até vir o Einstein com a relatividade, com a teoria da relatividade dele. Então, assim, foi o pensamento dominante por muito tempo e, enfim, a gente estuda ele até hoje, né, todo mundo conhece ele, foi uma pessoa extremamente importante para essas questões de astronomia, enfim, de física em geral, de matemática, um gênio realmente. E por que que o Fermin acha que a Mercedita se referia a ele? Porque tem o episódio da maçã, que talvez muita gente também conhece, né, porque reza a lenda, né, que foi observando uma maçã cair da árvore que ele começou a estudar a gravidade, né, a lei da gravidade, por que que as coisas caem e tal. É lenda, né, não sabemos se é real ou não, aparentemente o próprio Newton contou, sei lá, para a sobrinha dele contou para não sei quem, então tem gente lá na época que confirmava que era real, mas enfim, tem esse sabor de lenda até hoje. Coloquei uma pintura do Newton aí também, ele tinha um daqueles narigões ingleses, assim, bem potentes, lábios finos, olhos bem escuros e o cabelo dele, pelo menos nessa pintura, parece grisalho, assim, um cabelo comprido, meio revolto e grisalho. Ele tá com uma cara meio preocupada, assim, parece, sabe, nessa pintura. Enfim. Enquanto tá todo mundo ali, né, chegou a Merceditas e tal, chega lá o Dom Anacleto então. Então o Daniel diz assim: "Dali a pouco apareceu na escada Dom Anacleto Olmo, vizinho do prédio e porta-voz oficial da Real Academia da Língua". Eu quis trazer para vocês então um pouquinho sobre essa Real Academia da Língua, e ela é basicamente é o equivalente espanhol à Academia Brasileira de Letras. Então fica ali, eles são meio que os guardiões, assim, digamos, entre aspas, da língua espanhola, tal. Tem vários literatos que fazem parte, é bem essa coisa estilo Academia Brasileira de Letras. E foi fundada em 1714, daí também é bem antiga. E claro que o Dom Anacleto ia fazer parte, né, porque ele fala tudo super empolado, palavras difíceis, frases longas e embaralhadas, enfim, fala difícil, né. Tanto que o Daniel fala assim dele: "No trato pessoal, Dom Anacleto era um homem afável e encantador, mas em público sentia-se obrigado a representar o papel de declamador e afetavam os falares que lhe tinham valido o apelido de Gongorino, em referência ao poeta Luís de Gôngora". Então eu quis trazer quem foi o Luís de Gôngora. Então, ele foi um poeta e dramaturgo espanhol, ele viveu de 1561 a 1627, e ele é um dos expoentes da literatura barroca, aquela bem rebuscada, assim, então por isso que o Dom Anacleto era chamado aí de Gongorino. Coloquei uma pintura aí do Gôngora também, que por acaso foi pintado pelo Velázquez, aquele pintor espanhol muito famoso que eu comentei há 1 ou 2 episódios atrás. Ele tá olhando pra gente com uma cara bem séria, nessa pintura ele já tem mais idade, dá pra ver, já tem aquela testona, sabe, já tá ficando careca. E ele tem uma expressão brava, assim, olha pra gente meio bravo, umas sobrancelhas, assim, caídas, olha pra gente diretamente naquele estilo bem Velázquez, um nariz adunco, assim, sabe aquele nariz virado pra baixo e com um osso bem proeminente, os lábios assim também virados pra baixo, então ele tem uma cara de muito mal-humorado. E ele usa um bigodinho, assim, também, que segue a linha da boca, é meio caidinho.
E aí então o Dom Anacleto começa todo o relato rebuscado dele para contar aí os infortúnios do Dom Federico, né. Então conforme ele vai falando do Dom Federico, ele comenta que ele era natural de Ripollet. Então eu quis trazer para vocês onde fica Ripollet, talvez se fale Ripollet, não sei, porque é com 2 L's, mas é uma cidadezinha próxima ali a Barcelona, então coloquei aí no mapa, a gente vê Barcelona, aquele parque que eu comentei, aquele parque nacional enorme, que fica toda essa parte verdinha, e aí em cima tá ali, circulado em magenta, é essa cidadezinha de Ripollet. Então é uma dessas cidades satélite bem grudadinha ali em Barcelona. De detalhe é isso, vamos entrar no nosso dicionário. A primeira palavra que eu trouxe para vocês é misantropo. Misantropo nada mais é do que um antissocial, e ela aparece aqui. Quando chega a Merceditas, ela cumprimenta ele, né, "Olá, senhor Sampere". Aí o Daniel fala assim: "Meu pai sorriu envergonhado. Eu tinha a impressão de que Merceditas o agradava, mas sua ética de misantropo o obrigava a um silêncio inquebrantável". Então a ética de misantropo aí seria o jeito antissocial de ser do pai do Daniel. Depois então a Merceditas está lá oferecendo as maçãs e não sei o quê, e aí a gente percebe que ela não gosta do Fermin, porque ela queria aparentemente ela queria trabalhar ali na livraria, só que aí o Fermin foi contratado, então obviamente não ia ter nem espaço para ela trabalhar ali, então ela ficou com nó dele, ela não gosta do Fermin. E aí ela trouxe as maçãs ali para o Daniel e para o pai dele, e aí o Fermin dá aquela carcada nela, né, falando que era Isaac Newton e não Isaac Peral, que ela tinha falado. Então o trecho segue assim: "Merceditas lançou-lhe um olhar assassino. Lá vem um espertalhão, pois o senhor agradeça que eu lhe tenha trazido uma também e não um limão, que é o que merece. Mas mulher, para mim esse oferecimento da fruta do pecado original pelas suas nubens mãos me inflamam". Olha o tonto do Fermin, né, falando asneira. Mas eu trouxe esse trecho porque eu queria falar do núbel, né. Então núbel seria em idade de casar, e aqui no contexto seria a mesma coisa que sedutora, né, então seria as mãos sedutoras dela. E aí eu queria estar falando aí de fruta do pecado original, é que a historinha tradicional que contam, né, lá de tinha Adão e Eva, e aí veio a serpente, ofereceu a fruta lá, e aí eles comeram e pecaram, esse seria o pecado original, tal. E aí, quando as pessoas contam essa história, por algum motivo, se convencionou que essa fruta seria uma maçã, mas assim, sei lá de onde surgiu isso. Então o povo liga aí a maçã com essa fruta aí do pecado original, e por isso que ele está falando isso. Depois, quando o Dom Anacleto está contando lá toda a história que aconteceu com o Dom Federico e tal, ele comenta que teve aquela episódio escabroso lá envolvendo os deficientes mentais que estavam ali na boate em que o Dom Federico estava cantando, e aí ele comenta que esses deficientes eles tinham escapados de um cotolengo. Então eu quis trazer para vocês o que seria um cotolengo. Cotolengo é uma instituição religiosa que cuida de pessoas com deficiência. Então ele usa essa palavra meio para seria como se fosse uma instituição de deficientes mentais, ele usou então cotolengo. E a última palavra que eu trouxe para vocês, é uma expressão na verdade, que seria o imprensa marrom, que quer dizer mídia sensacionalista. E ela aparece então quando o Dom Federico está contando tudo tal, e aí ele fala que a coisa foi parar até no jornal, e foi parar num daqueles jornais bem sensacionalistas. Então ele comenta que o que tinha ocorrido ali, né, foi classificado como dantesco e arrepiante, bem ao estilo vulgar da imprensa marrom. Então a imprensa marrom é isso, né, a imprensa sensacionalista, essa mídia sensacionalista que só quer ir atrás de furo de reportagem para poder vender jornal. Então seria isso a imprensa marrom. E eu até fui procurar a origem da expressão, tal, e aparentemente foi usada, já não lembro em qual década aqui no Brasil, e aí queriam traduzir uma expressão inglesa, que é a yellow press, que eles falam lá, que tem todo um contexto lá por causa do contexto bem complicado que, enfim, não vou explicar aqui, mas eles chamam de yellow press, lá nos Estados Unidos, e aí a pessoa quis traduzir aqui para falar então de mídia sensacionalista, ela falou: "Ah, ia fazer imprensa amarela". Só que aí o editor do jornal falou assim: "Não, mas amarela é uma cor super alegre e tal, não tem nada a ver, eu acho que combina mais marrom, que é a cor de cocô". E aí pegou e virou a imprensa marrom, então é isso mesmo gente, que vocês pensaram, o marrom está relacionado a cocô.
Bom, até que esse episódio foi curto, né, porque o capítulo é curto, teve até que bastante referência, mas estamos encerrando, vamos para as citações favoritas, que hoje vai ser uma só, porque como eu falei, eu não gostei desse capítulo, mas teve uma parte que eu dei risada, achei divertido, então eu trouxe para vocês. E é um diálogo que acontece entre o senhor Samperi, o Fermin, a Merceditas e o Dom Anacleto. Então, assim que o Dom Anacleto chega, ele está meio esbaforido, né? E aí, então, o trecho vai assim. Dom Anacleto, o que está acontecendo? Perguntou meu pai. Franco morreu? Diga que sim, contribuiu Fermin esperançoso. Cale-se, animal, cortou Merceditas, e deixe falar o senhor doutor. Então eu já ri muito quando o Fermin já vem com Franco morreu, tipo, todo animado. O Franco lembrando o ditador lá, espanhol, né? E aí a Mercedita já dá o corte, né? Que ela detesta o Fermin, já fala, fica quieto, animal. E aí o Dom Anacleto começa a contar, fala que o Dom Federico tinha sido preso e tal. E aí, então, é mais ou menos um parágrafo dele contando, e aí eu achei graça também que o Zafón, ele retoma o tema do Franco, né, e assim que o Dom Anacleto fala que o Dom Federico tinha sido preso, o trecho diz assim: Fermín arfou decepcionado, pois estava claro que o chefe de Estado continuava gozando de excelente saúde. Então, eu já tinha rido ali quando ele falou: "Ai, o Franco morreu", e aí meio que passa o assunto, foi só essa piada. E aí o Zafón retoma, então eu achei graça de novo, eu ri de novo e eu gostei. Então essa é a citação de hoje, raríssimo ter uma só, acho que é a primeira vez que acontece, mas tá aí, eu achei que é uma citação divertida, então vale também. É isso por hoje, me segue lá nas redes sociais, os episódios saem todas as segundas às 10 horas da manhã. Se inscreve lá no canal do YouTube, procura lá por A Sombrinha no Vento, dá like nos vídeos, compartilha com seus amigos, comenta. E segue também lá no podcast, procura por A Sombrinha no Vento, onde você costuma ouvir. Dá 5 estrelinhas, faz uma resenha, segue, enfim, o que dá para fazer na plataforma que você usa. Me segue lá no Instagram, em A Sombrinha no Vento. E se você quiser, também tem o Twitter, é só você ir lá e me seguir em @sombrinhavento. Beijo para todo mundo, gente. Tchau, tchau e até semana que vem.